Também converso com os autores de um livro que conta a história da justiça brasileira. Paulo Guilherme Lopes e Patrícia Rios. Eles são os autores de um livro que conta a história da justiça brasileira. Eu vou conversar com Paulo Guilherme Lopes e Patrícia Rios. Por favor. Sabe que tem uma piada do tempo da ditadura? Ai, meu Deus. Não, que o Médici foi visitar a Bolívia. E aí, quando o presidente da Bolívia... apresenta cada um com seus ministros, todos. Aí, quando quando o presidente da Bolívia apresentou o seu ministro da Marinha, aquele ministro da Marinha da Bolívia, aí o Médici riu. Ele falou, olha, não ri não, porque você me apresentou o seu ministro da Justiça, eu fiquei quietinho. Não abri a boca. Realmente era mais ou menos isso mesmo. Né? Era mais ou menos isso. Inferno. Complicadíssimo naquela época mesmo. Vocês fizeram um trabalho aqui, Justiça no Brasil, 200 anos de história. Paulo Guilherme de Mendonça Lopes e a Patrícia Rios. Temos aqui, aqui tem a nova Constituição que eu tive o imenso prazer, o privilégio de receber das mãos do Ulisses, doutor Ulisses, no meu programa. Eu não estou reconhecendo quem é que está aqui atrás dele. Quem é? É Evandro Lins e Silva. É o Evandro Lins e Silva, claro. Exatamente dessa época mais dura que a gente teve, né? Exatamente. O Evandro pegou as duas. Pegou a ditadura do Getúlio, pegou a ditadura de 64. É verdade. Ele é bicampeão. Ele trabalhou nas duas. Era uma figura espantosa. Exatamente. Você sabe que eu tenho uma história engraçada com o Evandro. Também entrevistando nessa época, eu tinha recém caído de moto, mas não parei de fazer o programa. E eu estava com os braços aqui enfaixados, porque ainda porejava um líquido, que estava tudo em carne viva. E eu entrevistei, que ele estava fazendo o processo do Collor, né? E no final eu me levantei, apertei a mão dele, assim, disse assim, muito obrigado. Ele pegou o meu braço e disse assim, imagina. Ai, que delícia. Eu sempre venho aqui, sabe que eu gosto muito de você. E eu chorei. Eu também gosto muito do senhor. Emocionado, né? Pensou que era de emoção. Aqui, e que era também, mas enfim. Vocês são casados? Não. Entre nós, graças a Deus, não. Por que o graças a Deus? Apesar da esposa dele ter o mesmo nome que o meu, nós não estamos casados entre nós. Casados com pessoas diferentes. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós já somos sócios, então já... É praticamente um casamento, somos. Não deixa de ser uma forma de... como é que era o sistema judiciário brasileiro até o Segundo Império? Esse livro aqui a gente começou... Chega mais junto dela, já que vocês são sócios. Eu falei para ele chegar mais junto, mas ele não quis. Daí é perigoso, essas pernas, essas coisas assim. Perigoso, então deixa pra lá, né? Então... Ai, meu Deus. Foi ela que começou, não tem nada a ver com isso. Mas é o seguinte, me ajuda depois. Esse livro aqui, a nossa ideia foi enfocar a história do Brasil desde 1500, desde o descobrimento até cá, até hoje, sobre os olhos da justiça. Então você teve que a justiça, na época colonial, ela era terrível, praticamente não existia, era uma justiça extremamente corrupta, os juízes não tinham garantias nenhuma, mandava quem tinha poder mesmo. Para você ter uma ideia, no Brasil, na época de colônia, o que seria o nosso Supremo Tribunal Federal ficava em Lisboa, que era casa de suplicação. 2.000 léguas daqui, então
não existia praticamente justiça no Brasil. Mas que demorava muito tempo para ir e voltar? Não, mas era ruim mesmo, né? Era ruim, juiz corrupto, pancada. Que tinha que ir até Portugal e voltar, eu tenho a impressão que hoje leva quase o mesmo tempo, ou não? Mais ou menos. A gente até porque o sistema de navegação agora mudou um pouquinho. Mas agora a gente tem melhorado bastante. A justiça com as inovações que o Conselho Nacional de Justiça veio trazendo com essa nova... Até a postura do novo Corregedor-Geral da Justiça é muito firme com relação a isso. A gente acredita que, efetivamente, o Brasil... Ele está se Deus quiser, chegar na justiça de primeiro mundo. A gente tem juízes para tanto. O que muda com a chegada da família real? A dicotomia que a gente fez aqui, né? A gente colocou a chegada da família real como exatamente essa linha de corte, porque aí você tem o sistema do judiciário independente mesmo. Como o Paulo colocou, antes você tinha o judiciário que ele era absurdamente atrelado. Primeiro as capitanias hereditárias, depois os governos que eram nomeados por Portugal. Sim. Com a vinda da família real, a corte inteira veio e veio, consequentemente, a Casa de Suplicação, que antes ficava em Portugal, veio para o Brasil. E aí você tem uma justiça mais independente, com o judiciário mais formado, os juízes já têm seus vencimentos. Porque antes os juízes não tinham vencimento? Não. Quer dizer que quem pagava mais ganhava causa. Levava. Tem uma passagem do livro aí que um ministro do ex-Supremo, do que seria o Supremo Tribunal Federal, ele estava contando que ele estava feliz porque ele não tinha fama de ter roubado ninguém, de nem ter posto alguém para fora a pontapés da sala dele pedindo dinheiro. Então ele tinha essa honra, ele estava muito feliz de ter um nome a preservar. Então a justiça naquela época, até é o seguinte, já no Segundo Império começou a melhorar. Já com o Dom Pedro II começou a melhorar. Teve o novo Código Criminal, em 1870 começaram a estabelecer código de custas. Então a parte sabia o quanto ia gastar, porque você entrava no judiciário, você nem sabia quanto você ia gastar. Não se tinha ideia? Não tinha ideia de quem ia te cobrar. Qual é o caso pitoresco envolvendo Epitácio Pessoa? O ministro Epitácio Pessoa, primeiro ele foi ministro, que depois foi presidente da República, né? Primeiro ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele foi ministro muito novo, se não me engano, com 36 anos. E ele ficou pouco tempo no STF, logo depois ele virou senador, presidente, depois juiz do Tribunal de Haia. Realmente era uma das grandes pessoas que a gente teve hoje, teve a época no STF. E ele nunca foi voto vencido. Então, sempre as teses que ele levou, os pares, os outros ministros o acompanhavam. Né? É claro que às vezes havia alguma divergência, mas a maioria sempre o acompanhava e ele nunca foi voto vencido. Isso o ministro Celso de Mello, num livro que ele fez em homenagem ao Supremo, ele fez um estudo e colocou isso. A gente acabou colocando no livro, que é realmente um fato muito interessante. Outro fato interessante dele é que ele se aposentou aos 47 anos por problemas de saúde. Depois foi senador e presidente da República e juiz em Haia. A saúde dele era fraca mesmo. Ele tinha uma saúde muito fraca. Tinha uma saúde muito fraca. Curioso. Ainda existe, claro que é uma pergunta perigosa, sensível, ainda existe muita corrupção no judiciário? Olha, Jô, a gente tem, como eu te falei no começo, o Conselho Nacional de Justiça tem uma corregedoria especializada nisso. Ela deve ter uns 6 anos agora, mais ou menos, se não me engano. E conversando com os ministros que fazem parte da corregedoria, hoje o ministro Gilson Dipp, ele tem colocado para a gente que qualquer desvio de conduta, eu prefiro dizer dessa maneira, ela é devidamente coibida, com mão de ferro mesmo, pelos próprios pares. Eu acho que a melhor maneira de você resolver isso é a própria corporação tentar extirpar aquele cidadão que está...